Uma ótima noite de terça-feira. Olha eu falando quinta ainda, meu povo. Uma ótima noite de terça-feira para vocês. Estamos aqui em mais um Café Sem Filtro. Hoje com a minha caneca maravilhosa do burro do Shrek, que fala assim: aposto que quando tudo isso terminar, eu vou precisar de terapia. E olha que máximo. Ó, adoro! E pra gente começar bem o nosso programa, vamos ao nosso biscoitinho da sorte. Então vamos lá ver qual é a nossa frase do dia do nosso biscoitinho da sorte. Vamos quebrar o biscoitinho. Ó, vieram duas, minha gente! Tivemos aqui uma premiação dupla. Então vamos lá. Viva da razão e sobreviva dos sonhos. Eu já gosto mais de viver dos sonhos e sobreviver da razão, porque quando você está muito na razão, você não vive, você sobrevive. Não concordei com essa frase. Pelo amor de uma rosa, o jardineiro é servo de mil espinhos. Aí sim, pelo amor de uma rosa, o jardineiro é servo de mil espinhos. Concordo com isso, porque todo mundo fala assim, né? Ah, a vida não são flores. Eu discordo. A vida é como uma rosa. Você chega lá no topo dela, que é lindo, maravilhoso. Mas para chegar lá, você tem que passar pelos espinhos, que, claro, é o que é a vida. A vida é assim, não é? E a gente está aqui para quê, minha gente? Para deixar a vida mais divertida, para deixar a vida mais alegre, mesmo às vezes a gente tendo que trazer notícias aí mais pesadas. Mas eu digo que aqui no Café Sem Filtro, a sua opinião é a que importa. Porque, Sandra, opinião é que nem furico, cada um tem o seu. Então, começando com a primeira notícia de hoje, falta de creche não é apenas o problema da criança, é também um problema de trabalho e renda, e eu diria um problema da mãe, né, geralmente. Então vamos começar por um número que chama bastante atenção. Dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2025, porque o IBGE faz um ano para publicar no outro, apenas 41,7% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos frequentavam a creche. O Brasil tinha uma meta de alcançar pelo menos 50%. Enfim, né, gente? Nem isso conseguiu. E nenhuma região do país conseguiu atingir esse patamar. Aí a gente para pensar. 50% de crianças na creche, gente, não teria que ser a meta 100%? E aí atingir o máximo que conseguisse? Mas enfim. Mas existe outro dado ainda mais interessante. Entre as crianças de 2 e 3 anos que estavam fora da creche, aproximadamente uma em cada 3 não frequentava por falta de vaga. Olha que interessante. Então a gente vai sair da estatística e imaginar o que isso representa na vida real. Uma criança de 2 anos não fica sozinha em casa. Lembra, quer dizer, teoricamente, né, gente? Tem umas mães aí que deixam a criança pequena em casa sozinha. Se não existe uma vaga na creche, alguém precisa ficar com ela. E quem vai ser esse alguém que vai ficar com ela? Na maioria das vezes, como eu falei, a responsabilidade recai sobre a mulher, sobre a mãe. E é aqui que uma política pública aparentemente voltada à educação infantil passa a ser também uma política de emprego, renda e autonomia feminina. Por isso, quando discutimos a falta de creche, não estamos discutindo sobre educação, mas estamos falando também de acesso ao mercado. Até porque uma outra pesquisa da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ele mostrou que 50% das mulheres deixam o mercado de trabalho até 2 anos depois do nascimento do primeiro filho. Tem uma coisa que é opção, né, minha gente? Ah, eu optei ter os filhos, cuidar da família. Tem outra coisa que é a falta de opção. Eu não tenho creche, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho com quem contar, então eu preciso parar de trabalhar. E muitas dessas mulheres acabam caindo na vulnerabilidade, que é o que a gente tem falado esse agosto lilás o tempo todo, e hoje, última terça-feira de agosto, a gente vai encerrando esse assunto, também trazendo a questão da criança. Por quê? Porque isso é muito ligado, né? A mãe, a criança, os filhos, a dificuldade financeira, e isso muitas vezes propicia, inclusive, a violência doméstica. E
Enquanto isso acontece, as mulheres, o estudo aponta uma realidade bastante diferente entre os homens. Por que será, né? Em média, os rendimentos deles aumentam nesse mesmo período. Então, a mãe sai para cuidar dos filhos e o pai trabalha mais. Por que será, né? De repente, não quer trocar fralda. Mas, enfim, existe uma possível explicação para essa diferença. As mulheres se dedicam, em média, 9,8 horas por semana a mais que os homens para o trabalho doméstico e para o trabalho não remunerado. Eu diria que vai mais de 9 horas, viu, gente? Eu diria que 9 horas e 8 por semana, duvido, imagina. Só eu lá em casa cuido o quê? Umas 4 horas por dia? Multiplique isso por 7 para ver quanto dá na semana. Mas, enfim, essa mulher que se dedica à casa, ela não tem o quê? Uma renda, um salário, ela não tem fundo de garantia, até porque ela está ali trabalhando voluntariamente, né? E aí a gente encerra esse mês de agosto, que trabalhamos muito o Agosto Lilás sobre a violência doméstica contra a mulher, e também agosto é o mês da primeira infância, que é a campanha deste ano, traz uma frase muito significativa que fala: cuidar da primeira infância é cuidar do mundo. Porque será, né, minha gente? Então, no próximo bloco, eu vou trazer 2 convidadas muito especiais para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, conversar mais sobre esse assunto da criança, da vulnerabilidade da mãe, da vulnerabilidade da mãe também, porque eu também sou mãe de 2, também tenho as minhas histórias para contar, mas depois do nosso comercial. Mas antes, eu quero agradecer aqueles que estão conosco, que patrocinam essa ideia, que são os nossos parceiros, que são o Felipe da JVB Vidros, a Bruna, que é personal trainer, especialista em liberação miofacial, a Camila da Fenon, que vai estar aqui no segundo bloco conosco, parceirona da T7, a Mariana Paiva, da MP Gestão de Riscos, franquia da Prudential, o Charleston da Fireworld, o Gleison do Café Braseiro. Enquanto meu café não chegar, eu vou te cobrar, Gleison. A Neia do IP Educacional e a doutora Vânia, querida biomédica e esteta. Então, a gente volta no segundo bloco para trazer 2 convidadas muito especiais que vão conversar conosco sobre essa última semana de agosto, que foi a comemoração aí, posso dizer assim, o mês que a gente se volta para a primeira infância e o mês que a gente se voltou muito para a violência doméstica contra a mulher. Então não saia daí que eu já volto. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. A técnica Ciclut doutora Vânia Leissan foi criada para trazer benefícios e resultados reais. Os benefícios da Ciclut são para tratar da gordura localizada, celulite, flacidez e redução de medidas. Além disso, o nosso protocolo é totalmente personalizado. Avaliamos muito a necessidade de cada paciente. Por trás de cada atendimento existe uma história de transformação. Conheça o método da doutora Vânia Leissan. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes
e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de corpo de bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. T7 News, jornalismo digital, independente e multiplataforma. Informação local em tempo real, com credibilidade e agilidade. Aqui a notícia não para. São mais de 5 horas de programação ao vivo todos os dias. No Acontece T7, você fica por dentro dos principais fatos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. No T7 em 2 tempos, a informação ganha contexto e aprofundamento. No Arena T7, o debate traz diferentes pontos de vista sobre os temas que movem a atualidade. E nas redes sociais, a informação é rápida, direta e objetiva, com o Giro T7. Em um ano decisivo para o Brasil, o T7 News reforça o compromisso com a informação responsável e de qualidade. A cobertura completa das eleições, do cenário nacional aos impactos na nossa região. No T7 Esportes, você acompanha os principais destaques. No De Zóio no Amador, a paixão pelo futebol ganha protagonismo. Na Web Rádio, tem transmissão dos campeonatos Paulista, Amador e Futsal. O lance e a emoção em tempo real. No site, na Web TV, na Web Rádio e nas redes sociais, o T7 News está onde a notícia acontece e onde você está, com reportagens especiais, documentários e um time de colunistas que analisa os assuntos que estão em alta. Um dos portais que mais cresce no Vale do Paraíba, conectando informação, pessoas e histórias. T7 News, ao vivo, aqui e sempre com você. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Sem Filtro e hoje, como eu disse para vocês, eu tenho a presença de 2 pessoas maravilhosas, uma é minha amiga pessoal, a Camila, nossa patrocinadora aqui, parceirona da T7 News. Sempre um prazer estar com você. Imagina, eu que agradeço demais a sua presença. A Camila falou assim pra mim, gente, aqui nos bastidores, você só manda pauta difícil pra mim. Eu falei, amiga, quem mandou você ser inteligente e culta? Você acha que eu vou mandar o quê? Vou mandar pauta fácil? Pra que pauta fácil, né? Mas é uma pauta muito gostosa, então quero mais uma vez agradecer sua presença aqui, dizer que você é sempre muito bem-vinda quando você quiser e, assim, esperamos sempre você aqui. Estarei sempre quando for chamada, escalada, estarei sempre Para dar aqui. a sua opinião sem filtro, a ideia é essa. Renata, prazer te conhecer, não te conhecia, te conhecer agora. Quero desejar para você as boas-vindas. A Patrícia, pessoal, ela é representante do Instituto C, que é um instituto... Renata. Chamei você do quê? Patrícia. Eu batizo, tá, gente? Eu batizo. Uma vez eu chamei um juiz de Carlos Eduardo por 5 anos. Depois de 5 anos, eu descobri que o nome dele era André. Então, gente, o que é chamar a Renata de Patrícia? Não é nada. Você tem uma cara de Patrícia, viu? E aí, então, a Renata do Instituto C, que é um instituto maravilhoso. Depois ela vai também contar um pouquinho da história do Instituto para vocês. Então, eu quero agradecer, Renata, a sua presença, dizer que você é muito bem-vinda aqui. E vocês já estão com o biscoitinho de vocês, com o café de vocês. Então, se vocês quiserem abrir o biscoitinho, ler para nós a mensagem do dia, para a gente poder aí ter mais uma mensagem maravilhosa para compartilhar. Nossa, eu tirei uma bem pra você, tá? Pra mim? Ui! Fala, cara. A lei às vezes dorme, mas nunca morre. Mas tá dormindo, viu, amiga? Ô leizinha pra tá dormindo essa lei brasileira, viu, minha gente? Dormindo em berço esplêndido que nem o Brasil. Mas
Enfim, não vamos discutir sobre isso agora. Renata, por favor, a sua frase. Luana, obrigada pela recepção, prazer te conhecer também, segunda vez que eu tô aqui no T7, tô muito feliz, mas ainda um pouco tímida, tá? Mas vamos lá, gostei da mensagem, o sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz. Isso é verdade, né, gente? Sabe que eu sou católica, né, Renata? Tem certeza, né, Renata Patrícia? Já me chamaram de Patrícia, então fica tranquila. Gente, fica a dica, Renata tem mais cara de Patrícia do que de Renata. E aí, eu sou católica, e o padre Jonas, ele sempre falava algo assim, ele falava assim, os problemas são meus, o sorriso é do outro. Então, quando a gente sorri, minha gente, a gente não tá sorrindo pra gente, a gente tá sorrindo pra você. E você pode sorrir pra outra pessoa e assim fazer aí um mundo bem melhor. E não é porque a gente está sorrindo que a gente é palhaço, né, gente? A gente sabe das implicações do dia a dia, que nós inclusive vamos falar aqui agora, mas o sorriso é do outro, o problema é nosso. E aí, a gente trazendo um pouquinho para dados reais, o Instituto C, ele fez um levantamento com 499 famílias atualmente acompanhadas pela organização e identificou que 172 famílias têm crianças na primeira infância. Dessas famílias, 47,1% são monoparentais, ou seja, papai ou mamãe. Geralmente mamãe, né, Renata? Sim, geralmente mamãe, sobra pra mãe, né? Pra mamãe canguru, que leva o bebezinho ali e não... Mas também, né, gente? Não quero entrar em discussões assim, mas foi o que eu falei, eu tenho 2 filhos, eu não deixo meus bebês. Então, deixo quando eles forem grandes. Aí eu falei que eu entro com o pé, eles entram com o bumbum. Mas até lá, né, fica com a mamãe aconchegadinho. Amo vocês, filhos. E o levantamento apresenta ainda outro recorte importante. Entre as mães de crianças até 6 anos, para as quais havia informação de raça ou cor, 76,8% são pretas ou pardas. E entre as mães desse grupo, registradas como trabalhando, 68,8% atuam de forma informal, como autônomas ou freelancer, ou seja, quase sem garantia nenhuma, né, minha gente? O próprio Instituto ressalta que esses últimos números dizem respeito à população acompanhada pela organização e não pretendem representar estatisticamente todas as famílias brasileiras. Mas quando você pega ali um número de estudo, de estatística, você sabe que aquilo acaba representando um grupo muito maior do que aquele que você selecionou para o estudo. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu quero começar com a Renata, fazendo a seguinte pergunta, Renata. Quando vocês perceberam que praticamente metade das famílias com crianças de até 6 anos acompanhadas pelo Instituto eram monoparental? E esse número surpreendeu ou apenas confirmou uma realidade que vocês já enxergavam diariamente? Então, Luana, no Instituto C, saber dessas estatísticas, ter esses dados, não é uma novidade. Por quê? Porque a gente já tem uma metodologia própria e que a gente faz esse tipo de medição e de acompanhamento. Então, de certa forma, não surpreende, né, entender esses números comparado até o próprio número nacional, de IBGE, não surpreende, mas o que acontece é o que você falou mesmo, não é a intenção representar o todo, mas na rotina, no dia a dia, às vezes até, mesmo a gente tendo a informação da família, a gente atendendo a família, a gente entende que a informação que ela passou também pra gente pode estar equivocada. E com o tempo, durante os atendimentos, ela vai percebendo. Por exemplo, você falou sobre família monoparental, né? Então, monoparental é quando a família tem apenas um responsável ali. Então, monoparental feminina, monoparental masculina, enfim. Mas a questão da mãe solo, que a gente fala, ou pai solo, é conceito. Né? Então, às vezes, alguma mãe, ela vem iniciar o atendimento com a gente, inicialmente, ali no primeiro contato que ela tem, ela passa pra gente que, qual que é a estrutura, né? Quem que mora com você? Sou eu, meu marido e meus 3 filhos. Você é mãe solo? Ela não, porque ela tem marido, certo? Mas, como é um conceito, então depois, com o tempo, ela vai trazendo as demandas dela, ela vai trazendo que esse parceiro não é presente, que ele não auxilia na criação das crianças. Não é solo teoricamente, porque na prática, né, minha gente?
O pai serve ali pra quê, né? Só pra figurar. Assim como também tem aquelas que chegam pra gente, eu sou mãe solo, ela se considera mãe solo a princípio, porque ela mora ela e somente os filhos, mas depois com o tempo ela vai entendendo que aquele genitor, o pai, que ele é presente, que para além da pensão alimentícia, ele traz uma estrutura, também participa, principalmente dessa coisa da primeira infância, aí ela vai entendendo que não, ela é uma pessoa que não tem um companheiro, mas ela é uma família monoparental, mas ela não é mãe solo, porque ela tem uma rede, uma estrutura de apoio. Ou seja, ser mãe solo não quer dizer que você é uma família monoparental. Exatamente. Porque você pode ser uma mãe solo, mas você ter todo o apoio desse pai, você pode ser uma família, ou você pode também ser uma mãe solo dentro de um casamento. Exato. Isso é muito comum até. Então, assim, dentro dos nossos números, esses números que foi passado para você nesse momento, né, desse último levantamento que a gente fez, é esse o dado. Mas ainda assim, então a gente percebe, o que assusta é que para nós, dentro do Instituto C, olhando os dados do IBGE, o dado macro nacional, a gente compreende que muito possivelmente existe muita subnotificação, porque dentro dos nossos dados, a gente tem esses dados incríveis, são importantes, a gente tem essa metodologia também, assim como todo dado do IBGE também é importante, porque nos ajuda, né, na construção das políticas públicas, de pensar tudo isso, mas ao mesmo tempo, quando as famílias estão iniciando, muitas vezes nem elas sabem, quando a gente faz a pergunta, até ela sair do atendimento, da trajetória que ela fez com a gente, quando acaba, ela entende de outra forma. Ela entende exatamente isso. Às vezes, não, peraí, então eu sou mãe solo. Eu realmente era mãe solo e nunca imaginei, né? Entendeu? Ou eu achava que eu era uma mãe solo e no fim das contas eu não era nada, né? Eu tenho esse apoio em casa. Exato. Camila, e aí eu quero trazer essa questão para dentro das empresas, porque você é empresária e mulher. Então, você, quando uma mulher ela retorna ao mercado de trabalho depois da maternidade, as empresas, você acredita que estão realmente preparadas para recebê-las? Olha, sinceramente, eu acho que a gente evoluiu, né? Mas o que a gente percebe é que essa profissional, quando ela volta, né, ela tem uma outra estrutura, né? E às vezes, muitas empresas acham que ela não ter uma disponibilidade irrestrita, que isso invalida a capacidade dela, né? Então, eu acredito que as empresas, elas precisam ter esse olhar, porque a capacidade da mulher não mudou. Por sinal, né? A expandiu, gente expandiu, né? né? Aprimorou um monte de conceitos, um monte de qualidades que sim servem para o mercado de trabalho e para as empresas. Aí eu te faço uma pergunta. Você acredita que você tem esse olhar porque você é uma mulher e entende esse espaço da mulher, essa necessidade da mulher? Porque realmente uma mulher, quando ela não é mãe, ela é uma, e quando ela é mãe, ela é uma mais a criança, não é? Então você entende que isso é porque você tem essa empatia por ser a mulher, ou você acredita que realmente a cultura está mudando? Eu acredito que, como nós somos uma empresa de mulheres, né? Eu e minha irmã, e eu vi também isso dentro de casa, com as minhas irmãs, né? Hoje a gente sempre fala, né? Eu vejo a minha irmã e o meu cunhado, né? Que tem cargos de chefia, porém ainda, né? Se a gente for equiparar, o meu cunhado recebe muito mais do que a minha irmã. Tem a mesma nível de conhecimento, de escolaridade. Os dois tinham cargos de chefia. A minha irmã, o meu cunhado ascendeu muito mais rápido que a minha irmã, por exemplo. Então, assim, a gente tem essa visão, né? A gente sabe que a capacidade da mulher, ela não se limita à maternidade, né? Renata, qual é a principal dificuldade relatada pelas mães do estudo de vocês? Renda, emprego, creche, moradia, ausência de uma rede de apoio? O que elas trazem para vocês no Instituto? Eu queria que você explicasse um pouquinho primeiro como é o Instituto e como ele funciona para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem, não é? Como que é feito esse atendimento às mães para vocês também terem conseguido coletar esses dados. E aí depois você me responde qual é a maior dificuldade que elas relatam.
Tá, então vamos lá. O Instituto C, Luana, a gente tem 15 anos de história, estamos em São Paulo desde então, chegamos em Taubaté agora, né, recente, do final do ano para cá. E qual que é o nosso trabalho, né? O Instituto C é de Criança Cuidado Cidadão. Então, daí a gente faz um trabalho de fortalecimento para a família. Porém, quem que a gente atende diretamente? São as pessoas responsáveis por essas crianças. Quando a gente chega aqui em Taubaté, a gente entende e compreende que tem vários parceiros, vários projetos muito potentes, né, para atender essas crianças. E, por que não fazer diferente? Lá em São Paulo, a gente tem nossos polos de atendimento. Aqui em Taubaté, a gente uniu forças com o que já tem, que já é muito bom para as crianças. E a gente passou a fazer esses atendimentos nos projetos parceiros com as mães. E aí eu vou chamar sempre de mãe, gente, porque é, assim, mais de 90%, mais de 95%, na verdade, das nossas famílias atendidas são chefiadas ou por mulheres, e elas são as nossas representantes familiares que vêm para o atendimento. Então, o foco principal sempre serão elas. A gente tem aí um ou outro que é o pai ou que é um homem, mas geralmente são as mulheres. E aí, o que é o nosso atendimento? É priorizar esse fortalecimento dessa mãe, dessa mulher, para que isso atinja a criança e o adolescente, né? Porque a gente entende que existem políticas públicas, e aí falando já desse tema, né, do Agosto Verde, existem as políticas públicas, mas até onde que essa política pública atende também às demandas da mulher, às demandas da mãe. Então, é o que você falou desde o começo, tá tudo muito ligado. O Agosto Lilás... Inclusive, era isso que eu ia perguntar. Vocês têm relatos de mulheres que acabaram tendo que sair das casas por conta da violência doméstica e aí assumiram essas famílias? Sim. Nós estamos trabalhando... várias famílias hoje nessa situação, aqui em Taubaté, não somente no Instituto C em São Paulo e nos outros polos que a gente tem. Isso hoje aqui em Taubaté, apesar de ser há pouco tempo, né? Eu considero já bastante porque eu tô morando aqui, né? Mas a nível institucional não é há tanto tempo assim, mas a gente já tá trabalhando muitas mulheres, muitas famílias nessa perspectiva de que tá tendo que sair da casa por conta da violência doméstica. Assim, já tinha toda essa questão de cuidar, de ter que dar conta de tudo, né? E aí agora, quando a violência se instaura para além daquela coisa verbal e psicológica, e um pouco até antes, né? Começam a entender agora, passando com a gente, elas começam também se sentir acolhidas para poder buscar, né? Para poder buscar apoio, buscar ajuda e entender que ela não tá sozinha, né? E aí a gente tem feito esse trabalho com elas. Mas da pergunta que você fez anterior, é isso, a gente faz esse acompanhamento com essa família, então ela chega pra gente, faz essa primeira entrevista. Eu vou chamar de entrevista, tá? Mas tem um nome técnico. A gente faz essa primeira entrevista, nessa primeira entrevista são várias perguntas que a gente tem que nos ajudam com esses indicadores que a gente tem. E para a gente poder acompanhar toda a trajetória da família, de quando ela entrou a quando ela faz a celebração de encerramento com a gente, que geralmente é 1 ano e meio, 2 anos, depende das demandas de cada família. E aí, a partir dessa primeira entrevista que a gente faz, a gente já tem ali uns indicadores que apontam como fosse um farolzinho, né? Então, as emergências, o que a gente pode começar a ir apontando ali para elas do que trabalhar primeiro. Sempre, óbvio, que é tudo ela que tem que concordar, ela que tem que querer. A gente vai fazendo um trabalho também de sensibilização, um trabalho pedagógico, trazendo as informações que elas não têm. Por exemplo, a importância da primeira infância é algo que ficou muito naturalizado, sabe? Assim, a mãe é que tem que cuidar, a mãe é que tem que ficar. A creche não é obrigatório até a partir dos pais. Infantil Isso, mas aí... Tá, mas no inconsciente das pessoas ainda não tá gravado em uma maioria que a necessidade e o porquê e a importância disso. Porque muitas o que relatam pra mim, não, mas eu não posso pôr porque a sogra, porque a mãe, porque a tia, porque o pai, porque não sei o que, vai falar que eu que tenho que cuidar, vai julgar. A criança. Gente, é normal. Quando eu fui ter meu primeiro filho, a minha sogra perguntou pra mim, ela falou, e você para quando? Aí eu falei, quando nascer. Aí ela pegou e falou assim, mas você não volta, né? Eu falei, oi? Falei, não, eu volto. E pra mim foi um desafio. Foi um desafio. Por quê? Porque é pressão, né? Mas como você vai deixar a criança? Coitadinha da criança. Mas também a gente tem carreira. Agora, isso eu tô falando de mim. Imagina essas mulheres que estão, inclusive, muitas delas em estado de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade muitas vezes emocional, né?
E aí eu pergunto para Camila, de quem você acredita, Camila, que é a responsabilidade pelo cuidado dessa mulher, dessa mãe? Olha, eu acho que o cuidado dessa mãe é uma teia, né? Na verdade, não é um cuidado simples, não é uma pessoa em si, né? Eu acho que ainda mais, eu vou falar mais do cuidado dessa criança também, porque daí tem essa ligação, né? O cuidado dessa criança é uma responsabilidade do pai, da mãe, né? Mas é uma responsabilidade também do Estado. E em pequeno nível das empresas também, porque a empresa também tem que olhar para essa mãe e acolher. E a partir do momento que ela está ali naquela empresa, tem que flexibilizar. Eu concordo plenamente com isso, Camila. Porque senão, gente, a gente perde um bom profissional, né? E olha, bons profissionais estão difíceis no mercado, eu que o diga. E aí a gente perde uma oportunidade de ter uma pessoa super capaz por não entender as necessidades, né? Falo mais uma vez, a responsabilidade sim é do Estado e junto com as famílias, né? Acredito nisso. Porém, a gente, como empresa, a gente tem que ter um olhar humano e social, né? A gente vive em sociedade, a gente não vive numa bolha sozinha, nem na nossa própria empresa. Exatamente. Mas aí eu quero perguntar algo para Renata. Renata, como oferecer um suporte sem transformar essa mulher em alguém permanentemente dependente de assistência? Porque é uma linha linear, né? É uma linha muito ali limítrofe, né? Tô falando bonito, né? Limítrofe. Tá falando difícil. Gente, hoje eu tô falando bonita, que eu não tomei vinho hoje, só tô tomando café. Mas assim, porque é mesmo, né? É muito ali, porque a gente sabe que a gente vive num ambiente muito paternalista, muito machista, mas também muito de assistencialismo. Então, hoje, muitas pessoas não querem evoluir, não querem trabalhar. Por quê? Porque eu tenho bolsa disso, eu tenho bolsa daquilo. Uma vez eu vi uma reportagem, uma mulher falando que ela preferia ter filhos que cabras. Porque filho ela ganhava mais do governo do que ter cabras. Só que aí eu te pergunto, né, meu povo, o que é mais fácil, criar filhos ou cabras? Né? Então, assim, como ir de uma maneira que a gente sabe que vai estar ajudando, porque, como disse a Camila, é um papel de todos nós, mas não vai cair nesse assistencialismo que vai deixar, de repente, aquela mulher mais impotente do que ela já está se sentindo. Sim. É muito bom, Luana, você trazer até esse exemplo dessa reportagem, porque a gente também é muito perguntado sobre isso, até pelas famílias, tá? Tem famílias que questionam se o que a gente faz é ajuda, se o que a gente faz é um favor, né? E até quando fala assistência social, a política até hoje ela é muito confundida com o que era lá atrás, antes da Constituição, que era mesmo um favor, uma caridade, aquela coisa da benevolência, né? E quando ela se torna política pública, de fato, ela passa a ser um direito. E aí que, desde então, é muito difícil trazer esse conceito para todas as pessoas. E aí, quando você fala dessa pessoa, né, dessa mulher que falou, desculpa, gente, dessa pessoa, da cabra, né, ela prefere ter filhos do que cabra. Aí, entra o Instituto C, e aí eu posso falar em nome da instituição, de que forma? Provavelmente, a única perspectiva dessa mulher, para além de ser mãe, seria criar cabras. E a gente vem trazer justamente ampliar os conceitos para ela, ampliar as possibilidades para ela. Dizer que ela não precisa só ser mãe ou ter cabras. Exato. Então, ela pode ser mais. Porque infelizmente no nosso país é muito estrutural isso, é condicionado que a mulher aceite ser aquela mulher que teve filhos, então agora é isso que você vai ser da vida, e é para isso que você foi criada, né? Então ainda é muito forte em alguns momentos momentos não, né? Em alguns lugares, ainda mais enraizado isso, mas de modo geral no Brasil. Então, é muito provável que essa pessoa que respondeu isso nessa entrevista, ela não tinha ainda sido acolhida, e aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, Por né? isso que é importante a qualificação, que é o que vocês fazem, né? Isso, e aí a gente primeiro faz esse acolhimento para ela, entende, tá? Respeita essa opinião dela, eu prefiro ter filho do que cabra. Pode ser que essa seja a opinião dela. A gente acolhe primeiro essa demanda, então por isso que o psicossocial é muito importante, e né? talvez faça ela entender que ela pode ter cabras ou ter filhos, mas ela não precisa do filho para ganhar dinheiro.
Não é porque a ideia dela nessa entrevista também, e né? na ideia dela essa entrevista era o quê? Quanto mais filhos, mais renda eu tenho. Então por isso que para ela era vantajoso ter filhos, mas de repente ela pode entender que ela não precisa ganhar dinheiro com os filhos, ela pode ganhar dinheiro com as cabras. Meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês, é muito rápido, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Quero que a gente volte para conversar mais vezes sobre esses assuntos, porque são assuntos que eu gosto muito. Primeira infância me toca muito, porque eu acredito nesse cuidado e nessa base que a gente tem que dar para a primeira infância, porque vão ser os adultos de amanhã, e se a gente quer uma mudança hoje, aliás, se a gente quer uma mudança amanhã, a gente precisa cuidar do hoje, né? Deixe suas redes sociais. Camila, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, por favor. @fenon.taubaté, a melhor escola de inglês, francês e espanhol de Taubaté. Eu concordo plenamente. Renata, por favor, deixe as suas redes sociais. A nossa rede social do Instituto Oficial, né? Tanto São Paulo como Taubaté, é @Instituto C, @.Instituto C. Não, @ponto Instituto C. Muito bem, mas também se jogar lá na lupa, botar Instituto C, vai aparecer. Pessoal, terceiro bloco daqui a pouquinho chegando, e a gente tem aí um convidado muito especial que já tá voltando no nosso programa, porque a primeira participação dele foi incrível e eu tenho surpresas no próximo bloco para você. A gente volta já já. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. A técnica Ciclot de doutora Vânia Leissan foi criada para trazer benefícios e resultados reais. Os benefícios da Ciclot são para tratar da gordura localizada, celulite, flacidez e redução de medidas. Além disso, o nosso protocolo é totalmente personalizado. Avaliamos muito a necessidade de cada paciente. Por trás de cada atendimento existe uma história de transformação. Conheça o método da doutora Vânia Leissan. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. T7 News, jornalismo digital, independente e multiplataforma. Informação local em tempo real, com credibilidade e agilidade. Aqui a notícia não para. São mais de 5 horas de programação ao vivo todos os dias. No Acontece T7, você fica por dentro dos principais fatos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. No T7 em 2 tempos, a informação ganha contexto e aprofundamento. No Arena T7, o debate traz diferentes pontos de vista sobre os temas que movem a atualidade. E nas redes sociais, a informação é rápida,
direta e objetiva, com o Giro T7. Em um ano decisivo para o Brasil, o T7 News reforça o compromisso com a informação responsável e de qualidade. A cobertura completa das eleições, do cenário nacional aos impactos na nossa região. No T7 Esportes, você acompanha os principais destaques. No De Zóio no Amador, a paixão pelo futebol ganha protagonismo. Na Web Rádio, tem transmissão dos campeonatos Paulista, Amador e Futsal. O lance e a emoção em tempo real. No site, na Web TV, na Web Rádio e nas redes sociais, o T7 News está onde a notícia acontece e onde você está, com reportagens especiais, documentários e um time de colunistas que analisa os assuntos que estão em alta. Um dos portais que mais cresce no Vale do Paraíba, conectando informação, pessoas e histórias. T7 News, ao vivo, aqui e sempre com você. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. A técnica Ciclos de doutora Vânia Leissan foi criada para trazer benefícios e resultados reais. Os benefícios da Ciclos são para tratar da gordura localizada, celulite, flacidez e redução de medidas. Sem disso, o nosso protocolo é totalmente personalizado. Avaliamos muito a necessidade de cada paciente. Por trás de cada atendimento existe uma história de transformação. Conheça o método da doutora Vânia Leissan. Vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso último bloco desse programa maravilhoso com o meu burrinho do Shrek. Ó, gente, ó, que feliz, ó. Eu tomo meu café feliz, mas eu acho que vocês conseguem dar close aqui nas minhas taças, não, né? Enfim, abriu a câmera, minha gente. Olha quantas taças. E olha quem tá comigo aqui, Leandro Nagata, mais uma vez. Obrigada pela sua presença, porque você foi ovacionado no último programa e todo mundo ficou assim, ele precisa voltar, ele precisa voltar. E eu já vou dar um spoiler, minha gente, que a gente já está em fabricação do drink Café Sem Filtro com a doutora Luana Carolina. E a gente vai inaugurar aqui o drink. Ai, a gente é muito chique. E depois a gente vai levar pro programa dele. Vai ter um programa que eu já podia contar isso? Nem sei se eu já podia contar, mas eu já contei, minha gente. Leandro, obrigada mais uma vez mesmo de você estar aqui conosco e vamos falar dessas taças maravilhosas, que são as minhas taças, mas que eu tenho certeza que aqui tem muita informação e tem aí muito conteúdo para a gente conversar. Então vamos lá. Bom, primeiro deixa eu te entregar. Ai, meu Deus, pessoal, filma aqui filma eu. Gente, eu tô virando uma Maria Pinguinha. Mas assim, é verdade, gente. E aí, o Nagata, ele tem um drink maravilhoso que é feito com esse licor aqui que chama Gabriela. E aí, eu não sei se eu posso falar o nome, né, gente? Pode. E aí, o que acontece? Eu tomei, achei maravilhoso e ele falou que ele que fazia. Aí ele me prometeu, eu cobrei umas 2 vezes, mas agora tá faltando só o Baião de 2 em rede mundial, porque o canal do YouTube é em rede mundial. Nagata fará para mim um Baião de 2 e a gente vai filmar o Baião de 2 e vai trazer pro programa, hein, gente? Com certeza. Então, muito obrigada. Vou deixar minha Gabriela aqui feliz para eu tomar meu Jorge Amado depois. E vamos lá, as taças? Sim, vamos lá. O problema das taças, na maior parte das vezes, é que as pessoas não sabem exatamente por que existe uma diferença entre vidro e cristal. Aqui tem vidro e tem cristal. Aí tem vidro e tem cristal. Mas o grande lance, na verdade, é que o formato da taça, ele favorece a degustação. Então, existem taças que foram feitas especificamente para se degustar um tipo de bebida, né? E outras para outro tipo de bebida. Um exemplo disso que a gente tem são as taças de vinho tinto,
né? Ou de vinho branco. Uhum. Qual é a diferença entre uma e outra? A taça de vinho tinto, o vinho tinto geralmente ele é servido a uma temperatura de 20 graus, 18 a 20 graus. Pode ser até um pouquinho mais baixo dependendo do vinho. Mas ela vai favorecer o vinho pelo seguinte, ela aumenta a superfície de contato do vinho com o oxigênio, fazendo com que ele libere aromas que estão presos ali. Então ele dá uma oxigenada no vinho. Então o que libera o aroma é essa oxigenação Essa do reação vinho. com oxigênio. Na verdade, e a temperatura também libera. Quanto mais baixa a temperatura, menos liberação de aroma eu tenho. Quanto mais alta, mais liberação de aroma eu tenho. Mas nem sempre isso daí é bom. Porque, por exemplo, se eu deixar o vinho tinto numa temperatura ambiente, como a gente tem no Brasil, você só vai sentir álcool no aroma. Então não é legal. Então a temperatura ambiente da Europa é 16, a Dinamarca, 18, gente. Para que a gente possa entender isso aí. O vinho branco, por sua vez, ele é um vinho que ele valoriza o frescor da matéria-prima. Então ele vai trazer notas frutadas, né, bem frescas, acidez, né, flores. E então, assim, ele não pode ter tanta reação, porque essa reação com oxigênio vai matar esses aromas e aí ele acaba não entregando nada. Ah, entendi. E por que é menor? Porque aqui o vinho branco, eu coloco ele numa temperatura mais baixa para degustar. Né? Então eu vou trabalhar com vinho branco a partir dos 8 graus até 12 no máximo. Alguns eu posso ser até uns 6 graus de temperatura. E aí, como são doses menores, ele ganha menos temperatura enquanto eu estou tomando. Ah, entendi. É verdade aquela máxima? Deixa ele 6 minutos no congelador, o vinho tinto, que ele chega na temperatura ideal. Eu não diria 6 minutos, mas eu diria 30. Ah, no congelador? No congelador. E não congela? Não congela. Porque eu já congelei vinho, né, gata? Esqueci, gente. Ai, que dó que me deu. Que dó. Eu quase chorei porque o vinho era bom. Mas, então, 30 minutinhos de congelador, vinho tinto e o branco. O branco pode ser mais. Aí o branco você pode deixar ele mais tempo, pode deixar ele de 40 minutos a 1 hora. E não vai congelar. Não vai. Pelo amor de Deus, se eu perder mais um vinho, tá. Não vai congelar. E aí ele vai sair numa temperatura bacana. Mas você pode ganhar tempo fazendo o seguinte. Um balde de congelo e água. Você coloca o vinho ali e aí ele vai baixar a temperatura em menos tempo. Tá. O vinho tinto aí em 15 minutos ele vai estar no ponto. Um vinho branco em meia hora ele vai estar no ponto. Eu sei que nosso assunto é taça, mas eu sou diretamente interessada nesse assunto do vinho. Por exemplo, eu não tenho uma adega climatizada na minha casa. Eu posso deixar na geladeira? Não. Sempre fora da geladeira. Na verdade é o seguinte, você até pode deixar na geladeira, mas o problema é o seguinte, a adega climatizada, ela tem uma espécie de amortecedor, onde a vibração do motor não passa para o vinho. A geladeira não tem isso. E essa vibração vai matando o vinho aos poucos. Ouviu, né, Felipe? Quando eu falei que eu queria a minha adega climatizada e você mandou botar na geladeira, né? Conversamos em casa, meu amor. Entendi, isso pode estragar o vinho. Pode. Então, o ideal para você ter o vinho na sua casa é uma parte da casa que não tenha tanta incidência de luz, que seja fresca, arejada, né? Porém não receba muito calor. E aí você pode guardar o seu vinho ali. Amor, embaixo da nossa cama, em 3, 2, 1, todos os meus vinhos vão pra lá. Viu? É hoje que sai tudo da geladeira e vai tudo pra debaixo da nossa cama. Entendi. Caramba, hein? Agora eu vou ter que tirar meus vinhos da geladeira. Agora eu dancei. Onde é que eu vou enfiar esses vinhos? Eu não sei. Mas vamos ter uma adega climatizada, hein, bem? Ó, não se esqueça. Qual é o volume, né, de consumo desses vinhos? Porque, todo por exemplo, dia. Você consome, exatamente. Não pode falar isso aqui no YouTube. Não bebam crianças e não bebam adultos. Eu bebo todo dia porque eu posso. Então, assim, porque se você tem um giro rápido de uma semana ali, não tem problema. Você colocou 7 garrafas. Tomou 7 garrafas em uma semana? Perfeito, tá bom. Ah, tá bom. Vai renovar. Entendi. Entendeu? Não pode deixar ali 4 meses, 5 meses. Puxa, eu tenho um hidromel lá faz 1 ano. Estragou? Já era. O hidromel não vai estragar com tanta facilidade. Que bom. Mas toma ele. Tá bom. Tá? Toma ele, porque ele pode passar do ponto. Só vou beber porque Nagata mandou, viu, gente? Hoje vamos tomar hidromel lá em casa, só porque Nagata mandou para não perder. Mas continuando com as taças. E aí eu trouxe 3 taças de vinho tinto aqui, né? E eu gostaria que você me falasse das 3 taças, aliás, 4, né? Porque essa daqui também é de vinho tinto, mas ela é vidro, ela é mais decorativa do que, né? É legal falar dessa taça aqui pelo seguinte.
Observe que essa aqui é uma taça de cristal, essa aqui é uma taça de vidro. Uhum. Observe as bordas delas. Essa aqui tem uma borda facetada, lisinha, fininha. E essa aqui tem uma borda abaulada, tá vendo? Esse dourado aqui destacou ainda mais. Fica legal. Por quê? A taça de vidro, ela geralmente ela é um pouco mais grossa, né? Então ela tem um pouco mais de peso. A taça de cristal, ela é mais fina, porque o cristal é uma liga que vai um pouco de minério nela. Ou vai chumbo, ou magnésio, ou titânio, né? Nessa liga. E fica mais resistente. O vidro não. O vidro ele quebra mais fácil. Por isso, ele tem essa borda abaulada, para aumentar a resistência do vinho. E eu achava que vidro era mais resistente que o cristal. Porque eu quebro tudo. Eu quebro vidro, quebro cristal. Umas taças de cristal que o pessoal vende como inquebrável, que é com titânio. Sério? É difícil, não é inquebrável, mas é difícil de quebrar. Eu vou procurar lá na Shopee. Pode procurar. Na Shopee não sei se vai encontrar, mas... E aí aqui o que acontece é o seguinte, a gente tem essa borda abaulada e essa borda facetada. O que acontece? Quando eu tomo o vinho, essa borda aqui, ela vai fazer com que o vinho forme uma onda. Então ele vai fazer isso e ele vai cair pesado na sua boca. Tá. Aqui não tem, é como se fosse uma extensão da sua língua. E aí quando você toma isso daqui pela taça que não tem, que é a bordinha facetada, o vinho vem e ele descansa na sua língua. Então a coisa fica bonito, gente. E aí fica muito mais gostoso, muito mais prazeroso e muito mais fácil de você identificar os aromas do vinho. Entendi. Então é uma coisa. Gente, eu achei muito bonito isso. Descansa na sua boca. Não é bonito, Sandra? Sandra que nem bebe vinho já tá com vontade de abrir o hidromel hoje lá em casa. Entendi. E me mostra as diferenças das taças, das minhas taças sujas por exemplo, de vinho tinto. Aqui a gente tem uma taça com uma base reta e aqui uma taça com uma base abaulada, né? Mais abauladinha. E essa daqui, ela faz um formato que ela vai fechando, tá vendo? Mas é um formato reto. Essa daqui, ela fecha e vai estendendo mais para cima um pouquinho. A diferença aqui, basicamente, é na questão dos aromas. Tá. Por quê? Quando eu tenho uma taça dessa aqui, eu faço uma certa retenção de aroma, mas não faço esse aroma se prender ali dentro, ele não fica preso. Ele vai subir, mesmo com o bojo com a boca mais estreita, ele sobe em linha reta. Então ele se perde se você não estiver atento ali na degustação. Essa daqui, ela prende um pouquinho mais os aromas, porque ela tem esse bojo mais abaulado aqui, mas aqui quando ela sobe, também ela vai trazer o mesmo problema daqui. Que não é o que acontece numa taça como essa. Tá vendo esse abaulado? Ele faz o aroma circular dentro da taça. Essa daqui, por exemplo, essa taça aqui, ideal para você tomar uma cerveja, por exemplo. Jura? Não acredito. Uma cerveja do tipo triple, uma cerveja belga, que você vai tomar aqui numa taça dessa. Por quê? Porque vai favorecer. Porque nessa parte de cima vai ficar a formação de espuma. E a formação de espuma, além de ajudar a cerveja a não perder temperatura, ela evita a oxidação e mantém os aromas ali dentro. Uau! Então, e eu comprei como taça de vinho. Sim, eles vendem como taça de vinho. Mas se você for tomar, por exemplo, uma cerveja, toma sempre com espuma. Sandra, vamos tomar cerveja hoje, hein? Vai ser hidromel. Então, mas diz que o colarinho da barriga na gata. Mentira tudo. Quer que eu fale uma coisa? Eu sempre explico isso para os meus alunos. Você gosta de soufflé? Adoro. Então, soufflé é o quê? É um chocolate aerado. A espuma é a cerveja aerada. Entendi. Acabou. É o soufflé da cerveja. Exatamente. Adorei. Vou tomar a partir de hoje. Nunca mais eu vou pedir chopp sem colarinho. Tá bom. Então a gente tem essas taças, cada uma delas tem uma função específica. Essa daqui, por exemplo, é ideal, na verdade, não para vinho, mas para coquetel. Ah, mentira. Comprei como vinho também. Não, eles vão vender todos como vinho. Bom. Mas você nunca vai chegar a comprar uma taça para coquetel. Raramente você vai comprar uma taça pra coquetel. Tá. Mas essa aqui, ela é ideal para um coquetel. Coquetel. Né? Um Aperol Spritz, por exemplo. Você vai colocar aqui. O Aperol Spritz tem carbonatação e tudo mais. E essa carbonatação é favorecida aqui nesse formato. Então, existe uma função bacana para ela. Tá. Para vinho, se a gente for tomar vinho, o ideal é sempre uma taça que tenha um bojo maior, realmente, e uma boca menor. De forma com que ela forme essa circunferência, que seja essa curva, para fazer com que o aroma se prenda ali dentro por algum tempo, para dar tempo de você sentir esse aroma. Ou seja, drink, cerveja, vinho. Vinho, ok. Só para enfeite. Não, pode tomar para vinho. Na verdade, o que acontece é o seguinte, entre vidro e cristal, a gente tem que pensar muito no que você tem no bolso, no que você vai tomar. O vidro, ele vai te entregar, né, uma qualidade do vinho e tudo mais. O cristal, por exemplo, se você colocar um vinho ruim aqui, ele não vai melhorar o vinho.
Ele vai muito pelo contrário, ele vai potencializar o que tem de ruim no vinho. Ah, entendi. Entendeu? Então, vai acontecer que, às vezes, de repente, um vinho mediano, um vinho barato... Um vinho de entrada, você... Ó, gente, hashtag fica a dica do Nagata. Um vinho de entrada, você serve na de vidro porque não passa vergonha. Exato. Boa, se você coloca gostei. um vinho de entrada que tem muito defeito, por exemplo, ele vai aparecer mais, vai ficar mais potencializado na taça de cristal. Entendi. Entendeu? Agora vamos aqui a do vinho do Porto. Tá. Antes do vinho do Porto... Ah, sim. Essa daqui é uma taça para espumante. Sim. Mas ela já perdeu o uso dela praticamente hoje em dia. Só se usa para espumante fresco. Tá. Porque valoriza algumas características do espumante fresco. Tá. A taça para espumante hoje, que eles estão vendendo para espumante, ela tem um formato aqui, que ela faz meio que um conezinho assim, abaulado. Uhum. E ela fecha de forma reta em cima. Então ela é como se fosse esse formato aqui, mas quase que em ângulo reto. Tá. Tá? Uhum. E aí ela valoriza mais a E aquelas retenção de carbonatação. antigamente, que era assim? Aquela nunca prestou. Não presta. Não, aquela Tá serve bom. para coquetelaria hoje em dia. Ah, entendi. Tá? Mas Tá. para espumante não, porque o contato com o oxigênio aquecia o espumante, oxidava o espumante, Olha. se perdia muita carbonatação. Né? Entendi. Então, aquela taça chama taça cupê. Taça cupê. Essa aqui é uma flute. Tá. Frute. Flute. Flute. Isso. Flute. Com acento circunflexo no U. Aqui, a gente tem uma taça muito interessante. Essa taça aqui, você comprou para tomar vinho do Porto. Isso. Mas ela, além de vinho... O vinho do Porto, na verdade, é um vinho fortificado, que ele tem a adição de uma aguardente vínica dentro dele. Então, ele tem a adição de um destilado dentro dele. Que faz parte do processo, e por isso ele tem um teor alcoólico mais elevado. Entendi. E por isso ele fica doce também. Tá. Porque no processo de fermentação, a fermentação é bloqueada por conta da adição da aguardente Aham. vínica, e ele fica com dulçor, açúcar residual da fruta. Tá. Então, por isso ele é doce. E por isso também dizem que ele é eterno. Ele não estraga. Tá. Ele bem conservadinho, ele não vai estragar. Ele pode oxidar um pouco, mas não vai... O destilado da uva não é o conhaque? Sim, é uma aguardente vínica. Ah, Então, além do tá. conhaque, o pisco também é um destilado de uva. Entendi. Isso. Só que o conhaque, você só vale o conhaque que passa por madeira. Tá. O pisco pode ser branco ou envelhecido. Entendi. E aí, no caso aqui, o que vai aqui dentro é uma aguardente vínica branca, Tá. que não vai virar conhaque, e eles vão adicionar aqui. Essa taça, ela favorece a degustação de uma bebida mais forte. Então, por exemplo, se você quiser tomar uma cachaça, é ideal. Se você quiser tomar um whisky puro, o cowboy, né, que eu não recomendo, mas quem gosta de tomar um cowboy, é ideal. Né? O vinho do Porto é perfeito. Por quê? Dose pequena, formato abaulado, retenção de aromas, né? Porém com a liberação do álcool mais fácil, porque ela forma uma linha reta para cima. Olha, Então, então para eu tomar uma cachaça, Perfeita. para sentir os Perfeito. aromas. Gente, a gente vai qualquer dia vir falar de cachaça aqui. A gente tem 1 minuto, eu quero que você conte a história do copinho do bar. Copo americano. O copo americano. As pessoas acham... Mais né? conhecido como copinho do bar. Ninguém imagina. A pessoa que criou esse copo, todo mundo acha que é uma mulher. Mas na verdade foi um homem. Né? E quem foi essa pessoa? Nadir Figueiredo. Nadir Figueiredo criou esse copo. Ele criou esse copo baseado, inspirado num copo americano chamado Old Fashioned. Por isso ele chamou de americano. Então ele tem mais ou menos o mesmo formato do copo, a mesma capacidade, só que com esse caneladinho aqui. Isso aqui fez com que esse copo ficasse famoso no mundo inteiro. Hoje o Brasil exporta esse copo para o mundo todo. Uau! E agora ele virou chique de novo. Né? Então, assim, antigamente era chique, depois ele foi pro bar, agora ele É o voltou a ser copinho do chique. bar. Agora ele voltou a ser chique. E eu tomo o que nele? Cerveja. Você pode tomar cerveja, você pode tomar café, isso serve pra tudo, é multiuso. É, né? é verdade. Obviamente que ele não valoriza a bebida, como a gente tá falando aqui. Né? Mas você pode tomar vinho aqui, não tem problema. Quer vinho de garrafão? Toma vinho de garrafão. Sem problema. Gente, eu vou... Sandra, vamos tomar hidromel no copinho do bar hoje, tá bom? Esse copo, se eu não me engano, ele comemorou recentemente 70 ou 80 anos, não me lembro agora. Uau! Esse copo aí. Bom, eu vou ter que encerrar. Ai, que saco! Eu vou ter que encerrar, gente. Porque eu tenho que entregar o programa pra Stephanie. Stephanie, sua linda, que eu te amo. E então eu quero agradecer mais uma vez. Fale suas redes sociais. @leandro.nagata. Leandro.nagata. Isso, @nagata_bartender. Muito bem. Espero você para uma próxima, porque a gente tem assunto aí pro resto da vida, né, gente? Vou trazer mais taças, que eu tenho mais taças. E o quê? Sim. A gente tá... Estreia do programa. Já deu spoiler, Sandra, antes. A gente vai gravar o piloto do programa. Aham. E aí,
Gravou o piloto, aprovou, na próxima semana a gente tá eu falei, Sandra, que a gente vai fazer o coquetel aqui e vai fazer o coquetel lá no programa dele. Qual taça que a gente vai usar pro coquetel do meu coquetel? Pro seu coquetel é um copo baixo. Um copo baixo, que nem eu, gente. Baixinho, que nem eu. Nagata, muito obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Pessoal, um grande beijo para vocês. A gente se vê na terça-feira que vem, às 19h15, em ponto, horário de Brasília, se Deus quiser. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.